Fala pessoal, mais uma semana aqui, vamos nós no Projeto Farol, eu com o amigo Paulo aqui, tava até falando, Paulo, você tem que botar uma câmera em você, Paulo, tem que mostrar pra galera. O Paulo, ele tem uma aparência de mentor, velho, sério mesmo. Se eu chegar Paulo fora do corpo, você já fala, namastê, irmão. Eu engano bem. Mas hoje aqui, não se esqueça de cadastrar-se aqui no Projeto Farol, tá? É muito importante para que sempre acompanhar a gente aqui. Não esqueça também de continuar acompanhando a gente nas redes sociais, acompanhando também lá no meu canal no YouTube. E aqui a gente começa agora aqui falando hoje sobre frequências dimensionais que estão com a gente o tempo inteiro, tá? O assunto que a gente vai falar hoje, ele é super importante, é uma oportunidade que tive de tocar, talvez um dos assuntos mais importantes já falados. Talvez não se dá tão, as pessoas não vão ter tamanha importância, tal seriedade desse assunto. Recentemente eu tive, por acaso, uma série de experiências que eu já sabia, mas que deixaram isso tão claro, tão simples, ao mesmo tempo tão sério, que me fez falar disso, tá? Mesmo o tempo inteiro aqui agora, nesse ambiente, se eu conseguisse falar, tem várias frequências aqui. Frequência é um negócio difícil de fazer matematicamente uma explicação. Eu vou tentar explicar. Existe uma coisa chamada dimensão, que a gente não tem esse conceito aqui. Existe uma coisa chamada frequência. Uma dimensão contém várias frequências. Uma dimensão específica é uma determinada frequência também, é como se fosse uma régua. Digamos assim, nós não sabemos quando, mas vamos fazer uma escala onde uma dimensão contém 10 frequências em média. Essas pequenas frequências estão contidas dentro de uma dimensão, mas elas também têm possibilidade de carregarem induções de total transformação e ao mesmo tempo você pode estar na segunda dimensão da frequência 4. Então, teoricamente, se você tivesse uma outra pessoa na segunda dimensão da frequência 3, vocês não necessariamente estariam se vendo. Você estaria numa frequência mais alta, como se você tivesse mudado um pouco a rádio. Ela está bem perto uma da outra, o botãozinho. Se você dá um toquinho, ela volta para a rádio anterior, mas você já está ouvindo a outra frequência. Então, ela pode dar uma mudança significativa. Nessa experiência, o que aconteceu comigo? Eu estava deitado no quarto e entrei em paralisia do sono, que é a catalepsia projetiva. Nisso, eu me afastei do corpo, fui até a sala. Lá tem 3 cachorrinhos agora. Tem o Sushi, que eu venho aqui de vez em quando com a gente. O Paulo até conhece Sushi, né, Paulo? Pequenininho. Conhece o Sushi. Tem o Sushi. Não, Sushi não é de comer, esse não é comestível. Não. Tem a Cacau e a Misty. Então a casa virou um ponto de cachorrinhos. E tem uma frequência, o Sushi tinha acabado de chegar, uma semana, mais ou menos, 2. E filhotinho. E eu fui numa frequência, a gente tinha era tanto cachorro na casa, tanto cachorro, tanto, que você não conseguia nem andar de cachorrinho na casa. Era uma frequência linda, de bichinhos para todos os lados, brincando, curtindo tal, um brincando com o outro. E eu passei no meio deles assim, fora do corpo, e senti uma energia muito gostosa, uma sensação de querer brincar com todos eles, pegar em todos eles, muito fofo, né? E seres. E nisso eu fui puxado de volta pro corpo. Saí novamente, e nas dimensões, você tem tanto a ideia do que está acontecendo na hora, cronologicamente, como a indução de situações que ficam paradas no tempo, tanto no positivo quanto no negativo. Então, espiritualmente, no positivo, você pode acessar frequências que estão acontecendo coisas legais, ou você pode acessar, numa determinada frequência, coisas que estavam impregnadas na psicosfera, de forma positiva nesse caso. Nisso eu vi a Carita, que é minha companheira, cuidando de um filho, de um bebezinho, bonitinho assim, ela cuidando, ensinando ele a andar. Então eu parei, fiquei olhando aquilo e eu percebia que eu estava enxergando uma coisa que aconteceu. Eu estava lendo uma coisa que aconteceu naquela frequência, que era uma frequência boa. E me senti super bem, nisso fui puxado de volta pro corpo, e lá estava eu na paralisia do sono. Fiz esforço para sair de novo e aí o bicho pegou. Aí eu fui na frequência sexual. Seres pelados por todo lugar, isso tudo no mesmo ambiente, viu? Eu fui pro mesmo, cada uma coisa dessa que eu tô contando é o mesmo lugar, a mesma casa. A minha casa. Seres pelados, me viram, se passaram por ela, aí um outro cara, como se estivesse tentando agarrar ela, foi para um canto como se ela estivesse gostando, transmitindo a imagem para eu perder a lucidez, para entrar no processo de ciúme. Aí eu não entrei, passei tranquilamente por isso, pelo lado, até que veio uma mulher toda sensualizada, assim, meio nua, totalmente nua, e as pessoas, elas transmitem visualmente aquilo que seria atrativo. Os homens, por exemplo, com órgãos genitais gigantes, é um negócio... as mulheres também com curvas fora do contexto, da normalidade, só que aquilo é uma plasmagem.
digamos, é uma coisa que está dentro de um conceito, mas que se você sai disso, você está lúcido, isso se perde. No momento que eu olhei nos olhos, essa mulher veio na minha frente para tentar me tirar a lucidez, meio se sensorizando para mim, aí eu olhei bem nos olhos dela, foi a hora que ela virou os olhos, o rosto assim, para eu não ver, mas eu vi, os olhos dela ficaram brancos, velho, o rosto todo deformado. A hora que eu peguei o rosto dela e botei na minha direção, que ela virou assim, eu não deveria ter feito isso. Isso foi considerado uma agressão. E eu entrei no magnetismo de agressão sem querer, mas não foi intencional. Quando eu fiz isso, peguei o rosto dela e virei na minha direção, ela me deu um soco. Voltei pro corpo. Em paralisia do sono ainda, saí novamente no mesmo ambiente e fui para um ambiente de seres e espíritos agressores. Isso foi proposital, essa experiência, tá? Foi justamente falando sobre isso aqui. Cara, eram espíritos que enganavam as pessoas o tempo inteiro com ódio e intenções de vampirização. Tinha um espírito que estava com roupa, pra você ter ideia, eles estão tão feios, a gente não percebe por causa desse negócio. O rosto dela era uma mulher que também tentou se passar pela Carita, tinha uma marca marrom no rosto todo assim, de uma mancha de machucado. Ela estava com um machucado inteiro no rosto, só que ela plasmava que era outra pessoa. Na hora que eu olhei, ela tentou esconder o rosto, imediatamente eu joguei uma energia para tentar ajudar o rosto dela. Eu me compadeci pelo processo, só que ela desmaiou, o tamanho foi o processo magnético que nossa energia tem, e caiu no chão. Aí eu voltei pro corpo. Eu saí mais vezes, mas eu não me lembro direito das outras. Eu vi várias frequências no mesmo lugar. Eu lembro dessas 4. Claramente, eu repassei fisicamente, então eu acabei ficando com elas só. As outras estão no astral em algum lugar. Então, nesse mesmo ambiente aqui agora, onde estou eu, Paulo, tá? Essa semana aqui, tem todas as frequências. Só que acontecem alguns detalhes. Eu posso me manter mentalmente, mais proporcionalmente, em uma determinada frequência pela média de quem eu sou. A pergunta que eu faço, não precisa responder você, não precisa responder o Paulo. Qual é a sua média normal? Você tende a ser mais positivo, você tende a ter um pouquinho de lamentação, você tende a ter um pouquinho de rispidez, de nervosismo, de raiva. Qual é a sua média? A média sua. Essa média vai fazer com que você faça com que determinado padrão fique mais próximo a você. Por exemplo, se tem um espírito sexual, eu tenho que entrar na energia da sexualidade. Ou é aí que entra o processo. Eu vou falar de um segundo detalhe. Energia de trabalho, por exemplo. Aqui é o lugar que tem várias pessoas que andam, mas normalmente é um lugar mais positivo porque trabalha a intelectualidade, trabalha a espiritualidade, né? Mas digamos que o ambiente de trabalho não é bem assim. As pessoas, elas têm todo tipo de situação e normalmente estão próximas a uma determinada frequência. E o que acontece? Elas impulsionam determinada frequência a ser mais contida naquele ambiente. Então, por exemplo, como são várias, e ali dentro tem um padrão magnético, aquele ambiente é mais propício, digamos assim. Normalmente, assim, se você entra ali neutro, você vai sentir aquela vibração ali dentro, que é a vibração da frequência onde está, digamos assim, colando no ambiente por proximidade em afinidade. Então, qual é a afinidade? Então, o que acontece? Se você vai para o trabalho e eu estou passando mal no trabalho, muita gente fala isso. Como eu faço para ficar melhor no trabalho? Eu vou explicar fazendo um comparativo que eu fiz com carro. Quando você vai viajar, antes de você sair de lugar, você tem que escolher qual o carro que você vai sair. Se você só tem um, vai ser ele. Os casos você não vai alugar, você tem que ter certeza que o óleo do carro tá bom, que você tá como condutor calmo para poder manter o processo, porque se você sair com um carro com pneu baixo, sem nenhum tipo de manutenção, na hora que você pegar a estrada, o risco de você ser atingido, o pneu tá fraco, é maior. Então, ao mesmo tempo, tem uma coisa também junto com o comparativo do carro, que eu costumo chamar que é a velocidade de escape. O planeta Terra tem um determinado padrão de gravidade, que para você escapar dele, você tem que atingir entre 10 mil na hora da decolagem a 40 mil quilômetros no espaço. Se você não atinge essa velocidade, você não sai do planeta. Então existe uma força que é necessária ser feita, fora um zelo, antes de você decolar. Então, na hora que... Por que eu falei esses dois exemplos do carro e da velocidade de escape? Quando você sai de casa, tem um magnetismo X. A velocidade de escape na sua casa é bem menor. Por exemplo, normalmente, por ser só você e seus parentes, você consegue manter um padrão normalmente, tá? Tem suas exceções. Melhor dentro de casa. Então, dentro da sua casa, você vai tender a ter um padrão melhor ali dentro. Certo? Uma repercussão. Só que a força que você... Porque a frequência que você consegue manter ali, ela está de acordo com os padrões que você vibra. Normalmente nós somos espiritualistas, vibramos melhor. E o padrão do ambiente também
das outras pessoas que moram. No seu trabalho, não. A força de escape ali é maior. Então você, antes de sair de casa, você tem que sair, comparado com o carro, alimentado, calmo, consciente da estrada. Você não pega a estrada imaginando que ela vai ser uma beleza de nós dois. Você sabe que tem caminhão, você sabe que ela é arriscada, você sabe que não pode comer por aí em qualquer lugar. Os hotéis, caso for dormir, tem que tomar cuidado, com a segurança, onde vai ficar o carro. Tem toda uma preocupação estratégica, lúcida, direcionada. A velocidade de escape é a mesma coisa. Um cientista da NASA, antes de sair com a sua nave, ele sabe que se ele não planejar direito, inclusive a trajetória, ele sequer chega. Se ele não se um cara decola hoje em dia para ir à Lua, para você ter ideia, é tão incrível isso. Se ele apontar para a Lua direto, ele não pega a Lua. A Lua se movimenta numa velocidade tão incrível que nem a nave pega ela. Se a nave passar e a Lua continuar em velocidade, é melhor ficar parado esperando a Lua voltar. Você não vai conseguir pegar. Então ele calcula a trajetória magnética para encaixar e pegar na hora certa, porque se não calcular, não chega. Então isso é a mesma coisa. Na hora que você estiver no trabalho, quando você chegar ativamente pronto, num magnetismo mais alto, você faz uma força para manter. A compreensão estratégica dos seres que estão ali, da dimensão, então isso vai fazer com que você consiga se manter mais alto. Mas, ao mesmo tempo, tem a consciência estratégica dos riscos existentes ali, do tipo de padrão das pessoas, não esperar coisas demais que não pode lidar. Então isso são padrões que vai fazer com que você não fique nisso. Isso demonstra que não depende só do nosso pensamento. Tem uma outra coisa que é um complicador ainda maior do que o seu trabalho. É a energia do ambiente geral. Começa com o seu bairro, aumenta para a sua cidade, vai até o seu país e chega até o planeta inteiro, o mundo inteiro. O nosso bairro tem, normalmente aos domingos, no nosso país tal, uma vibração mais pesada porque as pessoas não podem beber mais. Tem dias que ficam mais pesadas que as outras por motivações que a gente não consegue entender. Parece que dá uma colada geral. Como nós estamos todos conectados, momentos como política, momentos como carnaval, onde há ou manifestações, ou qualquer outra coisa, um acidente que moveu a massa, um desencarne, por exemplo, desencarna uma pessoa famosa que fica todo mundo meio triste. Isso cria, ou fica meio perplexo, né? Sei lá, o dia que você vai perceber, esse dia que desencarnar o Roberto Carlos, que são pessoas que vão mexer no ambiente de uma forma tão forte que vai independente de como acontece um acidente ou uma coisa absurda, que mexem no padrão médio das pessoas, esse magnetismo nos pega e forçadamente faz uma determinada frequência ficar entre a gente. Então, quando isso acontece, como carnaval, o Wagner, inclusive, contou comigo num programa que nós tivemos juntos aqui, no Projeto Farol, que no carnaval ele amanheceu fazendo o Wagner Borges amanheceu fazendo um trabalho com o espírito ligado à sexualidade com ele lá, que não teve o que fazer. O que aconteceu com o Wagner? A casa dele tá mal? Ele estava em baixa sintonia? Não. Ele foi induzido por uma massa verdadeira, gigante ligada ao carnaval, que induz a gente a frequência sexual que baixou, a onda, é como se fosse assim, ficou assim, esmagada lá em cima das ondas sutis. E fez com que isso aqui ficasse denso, e a gente não tem capacidade de chegar, porque nós também somos seres humanos, de chegar naquela frequência. Então o que ficou foi o sexo ali, que a energia voltada ao padrão. Então aquela dimensão mais conectada ao sexo, que é essa que eu saí, apareceu. Então os espíritos conseguem nos ver, conseguem nos acessar, mesmo em ambientes mais sutis, como a casa de uma pessoa espiritualista ou uma casa espírita. Por isso que no carnaval os centros espíritas, os centros esotéricos tendem a parar. Não é por causa da festa somente, não, que é realmente um momento de parada, enfim, feriado e tal, mas é principalmente porque a densidade é maior. E é mais difícil fazer um trabalho nesses dias, comprovadamente. Daí vem o processo das frequências. Deixa eu ver se eu pego aqui outra coisa. Nesse exato momento, todas as frequências estão aqui, como eu estou falando. Então, quando eu passo a saber disso conscientemente, conhecimento e conhecimento é caminho sem volta, você sabendo disso agora, nem pense em voltar. Não vai voltar mais não. Eu já começo a entender que no momento que eu estou com uma pessoa, não sei se vocês têm isso também, Paulo, às vezes nós vivemos com pessoas difíceis, que são mal educadas. Sei que eu cocei a cabeça de novo aqui. E da forma que até para descansar o braço. Tem gente que fala, quando você coça a cabeça assim é porque é preguiçoso. Não é não, velho. É que é uma estratégia. Você coça a cabeça já descansando o braço. Você pode ficar mais tempo coçando o que você faz. Nem pensar. Não é? Estratégica. Essa pessoa
que está nervosa, ela está na frequência, naquele momento, ela pode não ser assim, mas naquele exato momento, ela está acessando a dimensão mais densa. É uma frequência mais densa. Então, ela está acessível a espíritos e ideias de níveis baixos. Da mesma forma, e por isso que você não deve ligar. Quando acontece isso, você tem que manter o pensamento de que ela está... Não fale porque é ofensivo. Fica quietinho. Ela não está bem. Pense, né? Sabe o que Nikola Tesla... Sabe quem foi Nikola Tesla, né? Ele foi o cara que inventou a lâmpada fluorescente, a transmissão via rádio, o controle remoto, o motor de indução, a corrente alternada, o sistema de ignição, a bobina de Tesla, entre outros, um monte de coisa. Você sabe o que ele falava? Olha que incrível. Tesla falava que ele falou que ele parava às vezes assim, e ele, tipo do meio que adormecendo assim, ou meio relaxado, ele acessava uma infinidade de situações de criatividade, que parecia que ele estava recebendo isso de algum lugar. Porque falava, como é que você conseguiu fazer coisa? Não sou eu. Ele falava. E o cara é cientista, velho. Parece que isso existe. E você só traz. E de fato é verdade. A mesma coisa acontece quando você quer fazer um trabalho como esse espiritualista, quando você quer escrever um livro. Se você está num ambiente, por exemplo, com dificuldades, você até consegue, mas a tendência é que fique um pouco mais difícil. Por isso que a gente procura ambientes mais calmos. Por isso que a gente procura a madrugada. A madrugada tende, como as pessoas foram dormir, a diminuir o acesso das frequências. As frequências mais sutis, elas começam a aparecer. Então, quando você sai da bagunça magnética do pensamento geral, que induz você a ficar na frequência mais baixa, você começa a ouvir menos, e lamentação não ouve, bagunça, seu pensamento centra, a ansiedade melhora, parece que o tempo para. Aliás, quantas vezes de madrugada... Você gosta da madrugada, Paulo? Gosto. Quantas vezes eu queria falar, rapaz, eu queria que o tempo parasse agora, velho. Tá tão gostoso que podia parar, assim, tipo uns 100 anos, ficar assim, tranquilo, assim, como tá um pouquinho assim agora. Não comia, só ficava ali, velho, só ali. E infelizmente a gente sabe que aquilo vai perder aquela tranquilidade. Sabe quando você consegue uma coisa tão calma que você fala assim, poxa, um pouco d'água aqui, ó. Você consegue refletir, isso é uma coisa mais simples do mundo. Criar um Lego ou fazer uma coisa com muita calma é a madrugada, porque a frequência é melhor. Então por isso que quando você vê uma pessoa triste, além de... O ato é o seguinte, eu sei que não deveria ser assim, mas é uma lei. Quando uma pessoa está lá triste, ela está numa frequência mais baixa. Ela baixou a frequência. Naquela hora, o correto é você. Tem duas coisas que você pode fazer para ajudar uma pessoa dessa. Ou avisá-la, mas se ela não tem conhecimento, não adianta. Porque é um conhecimento que não é tão simples. Mesmo a gente. Ou se aproximar positivamente. Você está muito positivo, calmo, não fala nada. E através da indução, você induz magneticamente. Quando você se aproximar dela, lembre-se que é uma troca. Só que você entra lúcido. E a pessoa não está. Então, ativamente, você é mais forte do que uma pessoa que passivamente está desconectado. Você se aproxima dela e começa, através da energia, transmitir positividade para ela e através da psicológico também, falar coisas legais. Pô, cara, tava pensando em ti ali hoje, tomar um não sei o quê, tomar um guaraná ali, vamos lá andar, um cachorro que pegou. Começa a contar coisa engraçada e mudar a energia da pessoa através disso, falando coisas bacanas. Isso vai fazendo com que vai levando o magnetismo da pessoa. Quando eu vejo se ela está saindo, por isso que as pessoas, quando estão tristes, elas procuram outras pessoas, outros lugares, porque elas sofrem indução magnética e às vezes a ponto de pensar, meu Deus, nunca aconteceu com você isso não, Paulo? Por exemplo, você está aqui e do nada tá tudo bem com você, tá feliz, cheio de planos, anoitece, velho, vem uma carga, um negócio, tá, porra, o que eu tô fazendo aqui, velho, não sei o quê, um monte de pensamento estranho começa a chegar a você. Você percebeu isso? Às vezes, que nada era pra... Pô, tava tão bem ontem, do nada fiquei mal hoje, com pensamentos estranhos. São frequências, velho. Que também faz parte da nossa personalidade, mas a gente acessa frequências mais densas, em que densifica os padrões e dão ênfase às coisas mais pesadas da sua personalidade. Por isso que acontece essa mudança de padrão ao redor da gente o tempo inteiro. Tá? E dentro dessa lei de frequência, tem uma lei chamada lei da visibilidade ou da invisibilidade magnética. Ela é uma regra que acontece no astral, tá? Que é essas frequências, quando você está numa frequência um pouquinho acima, você fica invisível. Eu falei isso. Só que existe uma coisa que aqui também acontece. Existe uma técnica que eu vou ensinar para você agora. A técnica da invisibilidade.
é para você fazer ela, às vezes, ativamente para testá-la. Para isso, você não tem que estar falando com ninguém nessa hora. Se eu estou falando com o Paulo, eu estou forçadamente entrando na frequência que o Paulo está e eu. Como eu não sei qual frequência que ele está, eu posso... Por exemplo, o Paulo pode estar melhor que eu. Quando eu falo com você, eu estou perto, eu subo um pouco a minha frequência para falar com você, eu me sinto bem e acabo descendo um pouquinho você da sua, porque é uma troca. As baterias, elas são assim também. Se você jampear uma bateria fraca de uma baixa, elas fazem assim, elas entram no meio. Essa aqui vai perder carga, essa aqui vai subir. O problema é que diferente das baterias, no momento que eu me afastar de Paulo, ele vai subir, eu vou voltar onde eu estou. A não ser que eu aprenda. Demora um pouco a manter a frequência mais alta. A lei da visibilidade ela pode acontecer no corpo. Assim. Você vai fazer o seguinte. Não fale com ninguém. Vai refletir bastante, ouvir coisas boas, pensamentos de alta criatividade, ideias de melhora para o mundo. O que eu posso fazer para melhorar o mundo? Será que eu fizer um organite? Será que eu começar a trabalhar cristais? Será que se eu fizer uma aula gratuita para as pessoas? Será que se eu falar de espiritualidade? E você começa a pensar coisas que te entrem na faixa do amparo, que é a faixa mais alta que tem. A capacidade de fazer o bem. O que eu posso fazer para ajudar esse mundo a não ficar assim? Quer dizer, eu vou passar por aqui e fazer alguma coisa. Passe um tempo refletindo sobre isso verdadeiramente. Eleve-se, eleve-se, eleve-se. E depois você vai fazer o seguinte. Visualize essa sensação em cada parte, cada célula do seu corpo. Tá? Cada parte sua, modificando. Como se você tivesse... Vai para um lugar qualquer. E perceba se você consegue ficar invisível às pessoas. O que aconteceu? Esse é um padrão onde normalmente raras pessoas entram durante o dia. O ato de não viver só para si mesmo e trazer isso à tona. Isso é uma técnica, tá? É só uma técnica. Pode ou não funcionar, mas pode acontecer de as pessoas começarem a passar para o lado perto de você e não lhe verem. Inclusive pessoas da sua própria família. É uma regra que dentro da mesma dimensão existe frequências. Então existe a teoria que pode ser aplicada, de que nessa mesma frequência, se você está com um pensamento elevado, alto, você tem que vir numa média relativamente boa também, importante, não pode ser do nada, mas se testa, né? Você modifica os pensamentos, seus sentimentos e suas energias. Como falava o Valdiveira de um trinômio chamado Pensene. Pensamento, sentimento e energia. A união dos três. Então faz com que você fique tão elevado que você fique invisível. Dizem que se você, por exemplo, estiver num lugar calmo, tiver pessoas nervosas querendo assaltar e você conseguir manter a calma, você fica invisível a elas. Elas passam e não te veem. Você passa, assalta a pessoa do lado, mas não pega você. Não que você foi melhor no sentido da outra pessoa mereceu, não. Pela regra da lei, da afinidade, da visibilidade, da frequência. Então, muito forte isso tudo que a gente está falando aqui. Deixa eu ver se eu anotei mais algumas coisas aqui também, que é a questão da lei da afinidade, né? E a gente consegue, inclusive, estando nessa lei da afinidade, aí vem um assunto super legal. Essa lei da afinidade também nos faz naturalmente, magneticamente aproximar consciências que estão na mesma faixa. Isso inclui espíritos, como falou a exemplo de Tesla, que aproximavam espíritos de engenheiros de níveis altíssimos por causa da sua afinidade e também da sua capacidade, obviamente, de aquilo fazer. Estava envolvido magneticamente, intelectualmente com a situação, tendo essa possibilidade, que são muitos que têm a mesma capacidade de Tesla, mas nem todos têm a capacidade de trazer informação como ele conseguiu, por ele conseguir estar não só na frequência, mas apto. Tanto é verdade que diz que o Tesla foi o inventor mais injustiçado que aconteceu por suas ideias terem sido roubadas e muitas vezes vão morrer, desencarnar pobre. Então é verdade que ele desencarnou pobre. Mas não é verdade, é que os espíritos que conseguem atingir faixas em que aparentemente o Nikola Tesla acessou, eles têm desprendimento natural por essa dimensão, porque eles já conhecem no seu ser, no seu íntimo, outras frequências, então acabam não sendo tão ambiciosos e os ambiciosos acabam os passando para trás devido à sua própria desprendimento e bondade, né? Então a questão da afinidade é o seguinte, se você quer aproximar pessoas boas, a primeira coisa que você tem que parar de fazer é reclamar das que você conviveu.
Quando o ato de você, que a pessoa que eu tive era muito ruim, ela não sei o quê, me maltratava, eu sofri muito, tal. Essa lamentação, ainda que justificável, primeiro já demonstra uma necessidade psicológica de terapia. Onde você usa os seus próprios colegas, às vezes, o que faz parte, amigos existem para isso também, mas não só, né? De 24 horas você só faz isso, tá estranho, você tá numa afinidade, quer dizer, numa regra dimensional, frequencial super baixa. Então, se você quer aproximar boas pessoas, não só para relacionamento, mas espíritos de alto nível, você precisa estar pensando coisas que farão o espírito de alto nível chegar perto de você. Pode passar 1 bilhão de anos. Nunca um mentor vai se aproximar de você para uma ideia de presença, por prazer dele, se você estiver na energia da lamentação. Não vai. Ao mesmo tempo, se você somente um dia, ou em alguns dias, começar a vibrar o pensamento, como eu falei a você, da faixa de amparo, de fazer ajuda, imediatamente já vão estar ali. E pode passar, pelo contrário, 1 bilhão de anos e seres conectados a frequências mais baixas não vão sentir nenhuma vontade de estar perto de você, porque sequer vão notar que você existe. Para ele só existe aquilo que ele busca. Então a lei da afinidade, ela está contida nisso. Existem pessoas boas. Tem gente que fala, homem não presta, para com isso. Mulher não presta, para com isso. Nunca mais fala isso na vida. Tu tá traumatizado, vibrando na frequência, e continua vibrando ao falar isso. Você entra na frequência de seres assim. Por isso que vai continuar aproximando para se relacionar a pessoas assim. Então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: modificar e tornar-se aquilo que você realmente quer buscar. Então você vai entrar numa frequência tão alta, tão gostosa de você mesmo, onde você está o tempo todo positivo naquele sentido, compreendendo os seres, aqueles que estão em sofrimento ou faz parte do contexto, é normal, faz parte da natureza, mas você já não vai fazer isso. Automaticamente você vai ver que incrível. Eu digo a você, 3, 4 meses para você começar a sentir uma diferença impressionante. Sim, depende de um tempo. Magnetismo não muda do nada e hábitos também não. Depende de um tempo para você fazer essa alteração. Porque você vê que incrível os seres que vão se aproximar de você. Como funciona. Dentro disso, a própria lei da afinidade tem a lei do retorno, a lei da causa e efeito, que está dentro da mesma frequência. Daquilo que você faz, daquilo que você retorna. Sempre vai ter um retorno daquilo que nós fazemos, tá? Essas mudanças, elas começam desde o imediatismo a alguns meses, né? Então, o tempo inteiro que você... só que, na questão da frequência de pensamentos, é muito rápido. Para você ter ideia, às vezes estou eu e a Carita assistindo um filme, uma série. Inclusive, a gente começou a fazer uma seleção melhor por causa disso. Super em paz. Até que assistindo a série, então... Como nós somos meio que visados, todos são, mas qualquer pessoa que trabalha com espiritualidade acaba sendo um pouquinho mais visada. Ali tá, a frequência já tá ali, velho. Já foi montada na dimensão baixa energias para tentar lhe pegar e deixar você ficar preso lá. Um ataque, um processo. O hospital ali já passou. Ou lembra que eu falei você que fica impregnado ali no sistema não cronológico. Então ele tá assistindo, aparece uma cena ruim. De um sangue, uma pessoa morrendo, cortando a cabeça e tal. Uma criança só. Aí você baixa a frequência. Sem perceber. Automaticamente, é incrível. A Carita está desenvolvendo a mediunidade agora, principalmente nesse processo de trabalho espiritual. Ela começa a se bater. Na hora, aí eu pergunto assim para ela: aconteceu alguma coisa? Não, é que não sei o que tal. Assim. Aí eu pego a cena. Pensou, só de pensar, você imediatamente faz assim, desce a frequência aqui e fica acessível. Aí o que a gente faz? Tenta fazer alguma coisa, brincar, sobe de novo, para imediatamente balançar. Para de ser acessível magneticamente. Só que aí tem um detalhe. Na questão mediúnica, tem um outro pontinho que é chave. Magnetismo densificado força você a ficar numa dimensão um pouquinho mais complexa. É por isso que o médium também, por causa da frequência mais pesada, se ele não curso do ectoplasma, né, da mediunidade ostensiva, não acaba doando energia, dando passe, ou muito, né? Ou principalmente fazendo uso da sua mediunidade, da psicografia ou da psicofonia, ou o que for, para transmitir informação, ele fica mais denso e acaba sendo mais acessado por espíritos. Por isso que sofre mais, tá? E é com isso tendo mudanças
constantes de humor. É muito difícil manter com mediunidade mais intensa a calma sempre, tá? Mas é lógico que é possível, mas por causa da lei da frequência, da afinidade, lei da processo magnético, você acaba ficando na frequência. Por isso que aí vem fatores dentro da questão da frequência, conforme eu estou falando. Tem a energia da casa, tem a energia do trabalho, que você vai, energia do ambiente, especificamente a energia do mundo, e tem a sua própria energia. E a sua situação, tá? Vou ver aqui. Isso vem demonstrando que é o quanto que a gente tem que estar o tempo todo observando as questões das frequências. Você observa as suas, você tem o hábito, se não tem, começa a ter. Que frequência eu estou pensando agora? Não vou pensar. Veja, nunca você vai deixar de fugir de uma coisa que não seja difícil. Uma coisa é você ver a situação e não tentar ter uma positividade tóxica, fingir que ela não existe. A situação existe, mas mantenha calma. Ninguém está falando para ser super feliz. Manter a calma sobre as situações vai sempre fazer você ficar mais apto a entrar na frequência melhor. Até mesmo no processo difícil. Observe, desencana uma pessoa. Aí todo mundo começa a gritar, chorar, desesperado, não vai aquela coisa toda. Então você, claro, não dá para ter a mesma frequência de alta positividade, mas dá para ficar calmo. Ali vai acontecer. E os mentores também fizeram uma movimentação magnética para, através disso, baixar as frequências de manter a calma do processo e vai usar a pessoa mais calma. Normalmente você ou alguém que se esforça para manter a calma, para poder transmitir informação, falar que está tudo bem, até receber conselhos. O desenvolvimento da mediunidade, da própria clarividência, ele está voltado às questões do conhecimento das frequências. Um dos estudos importantes que nós vamos começar a fazer no canal em breve, então talvez nos próximos temas que a gente vai fazer, viu, Paulo? É o estudo teórico da clarividência. Eu vou falar dela. Ele inclui as frequências, por isso que esse tema de hoje é muito importante. Então, na próxima semana, falar de clarividência, tá? Para a gente poder aproveitar esse tema de frequência. A clarividência, normalmente, logo que você começa a ver um espírito, você pensa, ninguém fala disso. Aliás, o Alberto Cabral fala, que ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas já falo dele há muito tempo. Estudo os cursos deles, aprendi bastante. E, teoricamente, eu sou o cão chupando manga. Agora, na prática, eu sou o cão chupando cereja. Nada. Negocinho pequenininho. A clarividência, quando começa a abrir, normalmente é a parte mais densa, que você começa a ver ao redor da cabeça da pessoa, uma parte esbranquiçada, depois vai ficando mais colorida, até que você começa a ver, algumas coisinhas de energia de espíritos e radiações, enfim. Você começa a ver a parte mais densa do processo. Mas, se você estudar, só um minutinho, as questões de clarividência a fundo, você vai ver que é possível, dentro desse conhecimento de frequência, você se elevar e conseguir enxergar a frequência que você quiser. Se você aprende a entrar nela, por exemplo. Existem técnicas de densificação. E às vezes, acredite, olha que coisa interessante. Hoje nós estudamos para ficarmos mais sutis. Você sabe qual é a maior dificuldade dos mentores? Ficarem mais densos. É mais difícil você se densificar do que se utilizar. Pega eu sei que a gravidade funciona, normalmente ela tende a puxar você para baixo, mas existem coisas que sobem, como gás hélio e outras coisas que você soltar, ela sobe e não consegue descer. Então você chega num nível de um exemplo desse que você vai subir. Então vai chegar momentos em que você vai começar a acessar dimensões mais altas, mas é importante dizer que a clarividência, chega um momento que você começa a estudar a parte mais densa, você começa a ver espíritos densificados, o treinamento dele, nós vamos falar sobre isso, até que você vai sutilizando a ponto de conseguir enxergar frequências mais altas. Tem gente, para você ter ideia, que enxerga de frequências mentais. Isso pode ser estudado de forma ativa tão fortemente que assusta. O Cabral tem um relato que é muito interessante, que é assim, ele estava fora do corpo, sobre questão de frequência e clarividência. E ele estuda clarividência, né, há muito tempo, e ele viu passar uma nave extraterrena fora do corpo. Foi atrás. A nave entrou no mar, ele foi atrás. Na hora que ele entrou no mar, apareceu um espírito, um ET, na frente dele. Não sei se foi um Grey e tal. E parou falando mentalmente com ele. Como que você nos viu? Aí ele falou, não, vocês passaram, eu fui atrás. Nem mesmo
normalmente os mentores do seu planeta conseguem nos ver. Você vê o que é o estudo ativo direto conhecido, mesmo estando em corpo físico da clarividência, o conhecimento das frequências, como nos podem levar a situações impressionantes. Então, por exemplo, eu podia muito bem estar aqui, um exemplo, está aqui, em vez de estar olhando para uma pessoa e vendo a parte densificada dela, está a fundo olhando os registros acásticos dela, quando é possível, quando está aberto o canal, ou vendo as situações áuricas da pessoa, observando para trás de frequência, ou vendo os pensamentos mais sutis dela, que é o retorno dos magnetismos do que está acontecendo através dos pensamentos. Obviamente, você consegue também alinhar isso, diminuir a frequência um pouco mais e ver a parte mais densa. É interessante pensar que a técnica da gravidade que nós vamos fazendo, por exemplo, é uma técnica de frequência, que você começa a esterilizar energia para a Terra, para, ao baixar sua frequência, acessar mais facilmente as dimensões mais densas, conseguindo, pelo sentido lógico da lei da afinidade e aquecida onde nós estamos, conseguir fazer o corpo rememorar mais fácil. Então, é tanto conhecimento para ser falado sobre isso, que é um assunto, eu considero esse assunto de frequência um assunto entre intermediário e avançado, mas importante que todos saibam, porque a gente não tem noção da seriedade disso. Então, não vale a pena, só concluindo aqui, vou concluir mais cedo, tá? Por causa da... Ver se eu não consigo não pegar o rodízio hoje aí do carro. Que você precisa observar sempre seus pensamentos, sentimentos e energias a todo momento, que chama de pensene, conforme falava o Valdo Vieira, tá? Que você leve mais a sério a questão das frequências, que não vale a pena você perder sua paz porque alguém não está com paz. Se alguém lhe ofender, categorize-a na mesma hora. Moda foca tá com problema. Essa pessoa tá com uma baixa frequência, tá nervosa, tá desequilibrada. Não posso entrar na frequência dela. Até porque se eu puder fazer uma coisa, eu manter calma. Se eu não posso fazer nada, o que eu não vou fazer, não posso fazer alguma coisa por ela? Não. Então, é problema dela. Só que outra coisa. Não tem coisa mais difícil para uma pessoa do que ao lhe agredir você manter a calma. Porque primeiro que ela fica com ressaca moral, depois ele pensa 2 vezes. E depois com calma, se você for um amigo seu, você chama no cantinho e conversam. Irmão, vem cá, seu mal da foca. Eu fiz isso várias vezes já. Certa vez a pessoa entrou no trabalho e me tratou mal. Ela chegou mal. Lá. Tá. Ela chegou mal no trabalho, falou na frente de todo mundo uma coisa. Se eu quer Saulo, sou da área de TI, né? Se eu quer Saulo, não sei o que, só o que. Rapaz, foi extremamente deselegante. Aí eu baixei a cabeça na hora, não falei nada, né? Marquei com ela, esperei passar umas horinhas, era de manhã, isso, umas 8 e pouco da manhã. Dei mais ou menos meio-dia na hora do almoço, encontrei com ela assim e falei: oi, era uma mulher, oi fulana, você tem um minutinho na quarta-feira, era segunda-feira isso, não mais às 2 horas da tarde. Tem pra que é? Não, queria conversar com você. É um assunto pessoal. Não, fale logo um pedacinho, não. Na quarta-feira, às 2 horas da tarde, você pode? Posso. Então a gente marca naquela sala ali então, tá? Velho, eu deixei ela de molho 2 dias, Paulo. 2 dias miserável de molho, de propósito. Na quarta-feira eu comprei, eu sabia que ela podia, não tomava nada, eu comprei uma coisa que ela gostava de tomar. Uma pessoa, uma vez que eu comprei um Red Bull pra ela. Eu comprei um Guaraná, 0. Botei ali na mesa, coloquei, servi ela, me servi, abri na hora, né? Geladinho. Senta aí, miserável. Não falei assim, modo da foca. Olha, teve aquele dia na segunda-feira que você chegou de manhã cedo, que você veio do fim de semana e tal. Poxa, sabe qual é a diferença de você e minha família? É que a minha família, eu brigo pra caramba com eles, mas a gente perdoa um ao outro. No outro dia a gente tá tudo bem, sabe? Aqui não. Aqui você chega, me dá uma pancada daquela na frente de todo mundo, que eu me senti mal. Então, para não fazer o mesmo com você, eu baixei minha cabeça naquele momento, mas eu não deixei de levar você em consideração, ao ponto de fazer desse momento um momento muito importante. Tá aqui, eu estou brindando a nossa amizade nesse momento. Então, eu queria que você soubesse que eu tenho muito respeito por você. Quando você quiser falar qualquer coisa, não estiver bem, até pode contar comigo. Rapaz, nunca mais, essa pessoa nunca mais esqueceu isso que eu fiz também. Quem faz isso? Ela se sentiu respeitada, ela se sentiu importante na minha vida, ela teve uma crise incrível. Eu falei, não se sinta culpada. Eu falei para ela assim, só queria que você me visse como alguém da sua família, porque é exatamente o que nós somos aqui, pelo menos por enquanto aqui estivemos juntos, a gente precisa ter uma vida. Mudou a frequência entre eu e essa pessoa. Isso aconteceu também no mesmo trabalho. Como você pode fazer isso até com as pessoas? Uma pessoa que a gente chama, falar em Recife, chama caga-raiva.
A caga-raiva é o cara que, quando você brigar com essa pessoa, daqui a 10 anos ele ainda vai estar com raiva de você. E não vai falar mais com você. Ele não fala com metade da empresa, esse cara. Não fala. Caga-raiva. Aí a direção da empresa me deu uma incumbência de avisar as pessoas sobre uma determinada situação de segurança que ia ser feita. Que não era para ser feito por mim, era para ser feito através deles. Só falado que eu ia aplicar as regras. Só que eu fui o cara que precisei falar com as pessoas. Eu fui falar com essa pessoa e ele não gostou. Vinha, não peguei no dia ruim. Não sei o que, você tá aqui para nos servir. Aí, velho, naquele dia, eu acordei, conforme também falar na Bahia, de ovo virado. Uma vez por ano eu acordo assim ou duas. Aí se você falar X pra mim, eu falar X vai potencializado. Aí eu respondi pra ele, rapaz, não sei o que eu tava brigando ali 2 semanas já começou, não falava mais com o cara. 2 semanas sem falar, tal, eu sabia que nunca mais ia falar com ele. Eu não ia conseguir conviver num ambiente assim. Aí eu chamei ele pra conversar, marquei. Aí ele foi bem arrogante na hora da conversa, bem arrogante. Falei, pô, fulano, desculpa aí e tal, velho, eu sou ser humano, tá? Você não sei o quê, não faça mais isso não. E ele foi errado, tá? Mas eu fiquei meio sem cabeça. Pô, mas eu queria que você me visse como uma pessoa importante, isso é importante pra mim, por isso que eu tô vindo falar, eu lhe considero. Tá, vou ver aí. E levantou e me largou na sala, velho. Repare. Mas só que ele levou aquilo pra ele. O orgulho, o ego, ele é uma coisa muito complexa, não era uma pessoa já idosa, essa pessoa. Cara, esse cara começou do nada, velho, a me tratar bem. A ponto dele chegar pra mim, outro dia eu esqueci o servidor aberto. Ele ligou pra minha casa, velho. Saulo, você deixou o servidor aberto, só tô lhe avisando. Então tudo ele começou a falar pra mim. Ele começou a me ver como um ser de alta amizade com ele. Então a gentileza é uma coisa incrível. O poder da frequência da gentileza, ainda que você pegue uma pessoa na frequência mais baixa, você leva essa frequência pra ela, você levanta e ela se sente tão importante com você que você faz com que aquilo mude. Então nós temos a capacidade. E aí eu entro que eu falo que, para finalizar o dia de hoje, a frequência do amor. É uma frequência existente, que é a frequência da proximidade com o Criador. É quando você alcança intimidade entre você e Deus. Entre você, é quando você percebe a presença de Deus em você, atuando porque a ética e a verdade, bondade no que você está fazendo. Então você ganha a proximidade de Deus, porque ele está sempre com você, através da frequência. Então você entra na frequência dessa, você tem a capacidade, enquanto está todo mundo batendo em você, você consegue falar, eu amo você. Com as palavras de tipo, de respeito, de carinho, de proximidade, de consideração. Então isso você consegue não só você entrar na frequência incrível, como transmitir para as pessoas essa frequência e fazer aos poucos com que o amor, ele é a única energia que consegue viver no meio do peso sem agredir. E ele ao mesmo tempo faz com que todas as pessoas precisem dela. É uma energia inacessível no meio do peso. Você vai estar vibrando no meio do peso aqui, a energia de uma alta dimensão. Se você conseguir chegar nela, obviamente, por isso que tem que estar sempre treinando. Estudo da frequência é um estudo de treino. Você tem que treinar. É uma habilidade, é como se você estivesse aprendendo a afinar um instrumento na sua própria mente. Sabe quando um músico ele já está tão bom, que o cara dá um toque, ele fala, pô, a corda sol está um pouquinho desafinada. Aí o cara vai lá e ele percebe, assim, ele sabe onde que está. Ele sabe quando dá um grau da nota a mais, ele sabe o que foi dado. Pelo treino do ouvido, pelo treino da sensibilidade. Então o treino das frequências é um treino que tem que ser feito, onde a gente acostuma ou habitua-se ou aprende a entrar na frequência mais alta possível, que é essa frequência de Deus, a frequência do Criador, que está aqui com a gente, ela está aqui, porque Deus está dentro da gente o tempo inteiro, o Criador. Quando você ganha intimidade, para atingir essa frequência, você não pode sentir vergonha, você não pode sentir nojo, você não pode sentir medo, você não pode sentir, sei lá, culpa. Então são frequências assim que você tem que estar numa intimidade com Deus tão grande que quanto você aumenta e sente. Por isso que os seres que estão na Terra, estando nessa frequência como Jesus estava e mantia-se quase sempre nelas, eu acho que sempre, ele tocava nas pessoas e conseguia até curá-las pela frequência da proximidade com Deus, tá? Bom, eu fico por aqui, queria agradecer você, Paulo, tá? Por estar aqui, um abração para você. Vocês estarem acompanhando a gente, não esqueça de cadastrar-se aqui no canalzinho, também acompanhar a gente nas redes sociais. Obrigado a todos aqui pelo Projeto Farol. Muita paz, muita luz para todos nós. Boas frequências, hein? FOI. Fui.